Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo 3 em 1. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, vou ler do versículo 13 ao 17. Dizem assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Hoje é 21 de setembro de 2023. Deus maravilhoso, poderoso, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, é no nome dele, no nome de Jesus, que estou aqui em oração. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. E eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão 3 em 1. O título que eu dei aqui hoje, apesar de sugestivo, né? É algo muito importante que eu quero tratar aqui hoje. Os mais antigos se lembram, acredito que sim, dos famosos aparelhos de som chamados, naquela época, 3 em 1. Isso foi mais ou menos na década de 80. Como sempre digo, já estou com quase 100 anos, então eu alcancei isso. Mas eu não quero falar aqui de nostalgia, tá? Não quero falar de aparelho de som. Quero, com carinho e com respeito, falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade Santa que nós falamos, que nós anunciamos, não só os protestantes, mas os católicos, né? Sempre usam o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto representando a Trindade Santa. Apesar de serem distintos, vamos falar assim, individuais, são tão unidos e semelhantes esses três que se tornam apenas um. Por isso que eu dei o título de hoje como sendo 3 em 1. O Concílio de Nicéia, segundo a história, né, fala que foi o primeiro a instituir a Trindade. Mas a gente sabe que está na Bíblia, né? Se nós lermos a Bíblia com diligência, com olhar espiritual, a gente vai entender completamente esta questão da Trindade. Já em 381 depois de Cristo, em Constantinopla, o credo de Nicéia foi reorganizado sob influência de outras tendências, especialmente arianas. Mas nós estamos sempre, eu sempre digo aqui, que não é desprezando a história, não é desprezando todo o conjunto, o grupo de teólogos, de pessoas que participaram desse estudo. Eu estou sempre focado na palavra de Deus,
querendo sempre ser e buscando ser orientado pelo Espírito Santo. Há uma declaração de Jesus, além desse texto base que eu li aqui, a gente já vê aqui Jesus, quando sai daquele rio onde foi batizado, no Jordão, aí o céu se abre, ouve-se uma voz e o Espírito Santo, como uma forma corpórea, uma forma visível, como se fosse uma pomba, pousa ali na cabeça de Jesus, ou seja, fica ali como se sendo ele representado como Jesus recebendo o Espírito Santo, tá? Jesus homem ali naquele batismo para cumprir a justiça, como ele diz, a lei. Mas aí vem a voz do céu, ouve-se a voz do céu, que era a voz de Deus, o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado. Então aqui já no texto base, nós encontramos o Pai falando sobre o Filho que era amado e o Espírito Santo que vem sobre ele. Então a Trindade já está ali apresentada ou representada, como queiram. Mas há uma declaração de Jesus, como estava dizendo, no Evangelho dele, de Jesus, escrito por João, deixa-me ver, capítulo 14, versículo 8 e 9, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? É aquilo que eu lhe falei aqui, falei a todos vós. A Trindade Santa forma um padrão de união tão, perfeita, que quem vê o Filho, como Jesus diz, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Você está entendendo? E aqui, Jesus já havia sido batizado, quando ele está aqui falando com Filipe, já tinha recebido, já havia iniciado também aqui o seu ministério, então ele já tinha o Espírito Santo. Então, aqui se confirma também nessa declaração de Jesus a união da Trindade aqui, mas a distinção, do Pai e o Filho aqui, também já o Espírito Santo que ele havia recebido após o batismo. Eu quero concluir com uma declaração de Paulo, quando ele deixa ali para a igreja a bênção apostólica. Inclusive, essa expressão aqui dessa bênção apostólica, os protestantes, os evangélicos que estão me ouvindo, sabem que ao final, de toda a reunião de Santa Ceia, o ministrante declara essa bênção para a igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, que aqui é o Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então Paulo fala de Jesus Cristo, o Filho, fala do amor de Deus, o Pai, e fala da comunhão do Espírito Santo. Então Jesus está aqui trazendo graça, que ele diz a graça do Senhor Jesus, Deus Pai, o amor, ele é o próprio amor, que ele diz o amor de Deus, e a comunhão, o Espírito Santo traz a comunhão, tá? Ele diz a comunhão do Espírito Santo. Então, gente, esta é a palavra de hoje, que não fique nenhuma dúvida, tá? Eu sei que tem pessoas que têm outra linha de pensamento, não crer na Trindade, no Deus Trino, mas eu creio, segundo esses textos, estes apenas aqui que eu mencionei hoje, selecionei para a palavra do dia, mas existem outras provas de que a Trindade Santa ela existe. O diabo é tão sujo que quis imitar também essa questão, Ele sempre quis imitar Deus, mas só existe uma Trindade Santa.
é esta que a gente sempre diz no final das nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.